Olha, amo vocês. Sério, tô em casa, tá? Tô em casa, tô com a família. E que bom que a gente recebeu esse convite, né? Tá aqui a Ludmila, minha esposa, linda. Eu falo linda, ela baixa a cabeça e dá um sorrisinho. É isso aí. Maridão, você já falou com sua esposa que ela tá bonita hoje? Ei, já? Aproveita aí, vai. Não perde a oportunidade, não. Pô, você tá linda. Esposa, já falou pro teu marido que ele tá bonito hoje? Olha aí, tá vendo? É, gente, é isso aí. Primeiro, parabéns pelos 19 anos, né? Essa igreja. É um propósito que Deus plantou aqui nesse lugar. Propósito que Deus plantou nesse lugar. Você também é um propósito, Deus tem um propósito na sua vida. Você crê nisso? Você crê que Deus tem um propósito? Porque à medida que isso vai ficando visível, assim, Deus tem um propósito para mim. Eu sei o que Ele quer fazer, eu sei aonde Ele quer me levar. Quando a gente vai ficando consciente disso, a gente não para no meio do caminho. Eu não vou parar até alcançar o propósito, até cumprir o propósito de Deus na minha vida, o que Ele me chamou para fazer. Eu não vou parar. E aí acontece alguma coisa, assim, eu sei que ainda não chegou o propósito, então eu não vou parar aqui. Não é isso que vai me parar, porque não é aqui que Deus quer que eu pare. Você entende isso? À medida que você vai entendendo, vai ampliando, isso é o Espírito Santo em você. É o Espírito Santo em você. Chegou, está acontecendo tudo, está tudo fechado, está tudo, não está nada agradável, não está como eu esperava, mas eu sei então que eu sei o propósito que Deus tem. Então não vou parar aqui, não é aqui que Deus quer que eu fique, Ele quer que eu vá adiante. Isso é uma consciência, e Deus quer que a gente vá crescendo nessa consciência para a gente não parar. Para a gente não parar antes de completar a carreira que Ele propôs para mim e para você. Então peça a Deus para abrir os seus olhos, para te deixar cada vez mais consciente daquilo para o qual Deus te chamou. Não só para esse momento, mas para toda a sua vida, toda a sua carreira. Para você não parar antes de completar a carreira. Você não vai parar antes de completar a carreira, amém? Vamos terminar melhor do que hoje. Amém? É isso aí, a gente não para no meio do caminho, a gente não é daqueles que retrocedem. Obrigado mais uma vez pelo convite. Deus colocou tanta coisa no meu coração. Eu queria conversar com vocês hoje. Podemos conversar? Posso conversar com vocês? Uma conversa. Você crê que Deus está falando? Então aí a gente presta bastante atenção no que Deus está falando, porque numa conversa, né, e a gente vai conversando, eu gosto muito de conversar, e aí à medida que a gente conversa, se a gente está ligado, o pastor Luiz, eu sei que ele é uma pessoa que está sempre com a antena ligada, e aí a gente vai conversando, e eu sei que daqui eu pego algumas coisas, ele vai pegando algumas coisas, eu sei disso, e eu também me esforço para ser sempre assim, porque Deus fala em coisas que você nem imagina, e Deus está falando, sabe, o mundo espiritual, ele está a seu favor, e ele está ativo o tempo todo, Deus trabalha por aqueles que nele esperam, e está na atividade, o mundo espiritual está ativo, e a gente é que tem que ir percebendo a atividade do reino de Deus, porque a gente faz parte desse reino, então a gente tem que estar ativo, percebendo aquilo que está sendo feito na esfera do Espírito. Antes de começar a falar exatamente aquilo que eu trouxe para falar, eu queria te posicionar sobre algumas coisas. Abre a tua Bíblia em Efésios, no 1º capítulo, por gentileza. Eu costumo dizer lá na igreja, a gente veio de uma cultura, todos nós, ou a maioria de nós, vou buscar minha bênção. A gente cresceu, está crescendo, a gente não vai buscar bênção mais. A gente anda com Deus. As bênçãos, elas te seguem, te alcançam. Na verdade, a bênção é andar com Deus. E aí nele, toda a provisão já está lá pronta. Nele, tudo já está feito. Nele, não há necessidade, nele a gente é completo, nele. Então a gente só anda com Deus. E aí a Bíblia fala em Efésios, carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 3. É só para te posicionar. Esse é um congresso de família. Deus ama a família. Deus ama a tua casa. Deus te ama. E Ele, quando olha para você, Ele vê família. Eu sou solteiro, pastor.
ele vê família. Para começar, porque você faz parte da família de Deus. Para começar por isso, não existe órfão no reino de Deus. Não existe viúva no reino de Deus. Não existe solitário no reino de Deus. Porque o reino de Deus é uma família. Você tem pai, amém? Você tem irmãos, olha quem está do seu lado. Seu irmão, sua irmã, você tem uma família. Isso é legal, né? Então eu estou aqui, você também, a gente está em família. Nós somos uma família, gente. Não existe solitário no reino de Deus. Guarda isso. Até porque você também tem a pessoa linda, maravilhosa do Espírito Santo, que está com você sempre, todos os dias. Você acordou hoje, quem estava com você? Espírito Santo. Você veio para cá? Espírito Santo. Você vai voltar para casa? Bem acompanhado. Amanhã você vai trabalhar? Amém? Glória a Deus pela segunda-feira, né? Amém? Dão glória a Deus pela segunda-feira. Isso, segunda-feira é uma bênção. E o Espírito Santo vai estar com você amanhã. E aí fala lá no versículo 3, Efésios: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, na minha versão, né? Mas talvez nas tuas esteja, que já nos abençoou, mas que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E ele até continua: como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele. Deus está fazendo uma declaração de amor para você aqui. Não sei se você já leu Efésios entendendo isso. Então não leia sem agradecer. Depois de ler esse versículo, você não dá para não responder a Deus. Mas o versículo 3 diz que ele já te abençoou, tem te abençoado com quantas bênçãos e quantos tipos de bênção? Toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Em Cristo. Nunca esqueça disso. Em Cristo. Porque é onde você está. Ele pegou a mim, a você, cada um de nós que estava do lado de fora do corpo, pegou a gente e inseriu no corpo curado, no corpo saudável de Cristo. Você é uma célula perfeita do corpo perfeito de Cristo. Então você está nele. É nele que tudo acontece, é nele que você é guardado, é nele que você tem revelação, é nele. E é porque nós estamos nele que nós adoramos ao Pai. Na verdade é o corpo de Cristo, é Cristo adorando o Pai. A perfeita adoração vem de Cristo, e eu estou nele, você está nele, e aí a gente adora junto. É a cabeça conduzindo o corpo, e eu e você estamos nele. Nele você tem provisão, nele você tem comunhão, nele você tem alegria, tudo é nele. Mas ele já te abençoou com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Tá bom, então você guardou isso aí. Vai lá para Efésios ainda no capítulo 2. Ele começa dizendo que nós estávamos mortos, que ele nos deu vida, não é isso? Isso aí, você estava morto, eu também, mas ele nos deu vida. Eu vivia de acordo com os meus pensamentos, com aquilo que eu achava, eu tomava as minhas decisões como? Do jeito que eu achava melhor. Mas eu estava morto, não era do jeito que eu achava melhor, é porque eu era escravo de um jeito de pensar, é porque eu era escravo de uma natureza, é porque eu não conseguia dizer não para algumas coisas, mas ele me chamou para a liberdade. E agora quem está no controle é você, sou eu, porque a gente está nele. Então vai lá no capítulo 2, olha no versículo, eu quero ler a partir do versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós, mortos em nossos delitos, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele, olha o que ele fez, nos ressuscitou, agora, e nos fez assentar aonde? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Onde é que ele te fez assentar? Nos lugares celestiais. Qual é a tua posição? Nos lugares celestiais em Cristo. Guardou essa frase? Nos lugares celestiais em Cristo. E ele nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual aonde? Nos lugares espirituais em Cristo. Você está no mesmo lugar onde tudo já está pronto. Você está nos lugares celestiais em Cristo, onde a bênção já está lá, toda a provisão já está nos lugares celestiais em Cristo. Você entendeu a sua posição?
no reino de Deus? Você entendeu que você já está no lugar da bênção? Então você não vai mais para o lugar da bênção, você já está no lugar da bênção. Você já não está no lugar onde tudo já está pronto. Você já está no lugar onde toda a provisão já está lá. Você já está no lugar onde há saúde. Você já está no lugar onde há alegria, porque Ele pegou a mim e a você e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. E já nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo. Você entendeu Deus te posicionando? Ele te deu vida e te colocou no lugar onde tudo já está pronto, de onde vem todas as coisas, um lugar de onde sai todo o comando. E é daqui que a gente dá o comando, dos lugares celestiais em Cristo. É dali que parte a bênção, é dali que parte tudo que se vê. Porque nós cremos e sabemos, porque está escrito, que tudo que se vê foi criado a partir daquilo que não se vê, pela palavra de Deus, que já nos abençoou com toda a sorte de bênção. Aí a gente entendendo essa posição e crescendo nesse entendimento, porque isso tem que estar revelado dentro de nós, a gente vai percebendo que já está tudo pronto. Não é exagero dizer isso, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou o coração de homem algum aquilo que Deus já preparou para quem? Para aqueles que o amam. Então tá, por que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração de ninguém? Porque está lá nas regiões celestiais em Cristo, onde você já está também. O que faz diferença agora para mim e para você? Crescer nesse entendimento, nessa revelação, para a gente se apropriar daquilo que já está pronto, para a gente se apropriar daquilo que está no mesmo patamar que eu já estou, nos lugares celestiais. E aí eu já vou tendo acesso àquilo. Pastor Luiz tem falado com vocês sobre crescimento. A gente às vezes está esperando de Deus algumas coisas, mas é o contrário. É Deus que está esperando a minha resposta e a sua resposta àquilo que Ele já preparou, aquilo que Ele já tem pronto, aquilo que Ele já falou. Deus já falou com você? Então agora é só você responder. E eu também, isso vale para mim. A gente vai dando respostas a Deus, respostas à palavra de Deus, e aí a gente vai experimentando e se apropriando daquilo que já está pronto. Ele está esperando a gente crescer. É um cuidado de Deus comigo e com você. Você quer? Vamos lá num outro texto comigo, por gentileza? Obrigado, Senhor, obrigado. Vai lá em Deuteronômio, no capítulo 7. Deus sempre teve um cuidado com você. Às vezes a gente está... Deus sempre cuidou de você, mesmo você não percebendo. Deus sempre cuidou. E aí coisas que você está esperando... o posicionamento não é esperar. Aliás, é esperar, mas é como eu espero, como eu me preparo enquanto eu espero. Que eu que tenho que me preparar enquanto eu espero. Capítulo 7 de Deuteronômio 7, versículo 22. Deus tinha já... fala uma série de coisas aqui para o povo, e Ele fala que o Senhor teu Deus lançará fora estas nações pouco a pouco de diante de ti. Não poderás destruí-las todas de pronto, de uma só vez. Por que vocês não poderão destruir de uma só vez, acabar com tudo? Porque para que as feras do campo não se multipliquem contra você. Mas o Senhor teu Deus te entregará e lhes infligirá grande confusão até que sejam destruídas. Entregar-te-á também nas mãos dos seus reis, para que os apague os nomes deles de debaixo dos céus. Mas ele fala aqui de um tempo que o povo precisava crescer. Deus tinha dado promessas para o povo de conquista, de entrar numa terra, de entrar num novo tempo, mas falou assim, mas não vai ser de uma vez só, porque vocês aqui não estão preparados para possuir essa terra de uma vez só, porque vocês não cresceram ainda, e se vocês entrarem lá de uma vez só, o que vai acontecer? As feras vão se multiplicar, e como vocês ainda não cresceram, elas vão ser um risco para vocês. Então tem coisa na nossa vida que não é que Deus não quer que aconteça, pelo contrário, Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênção. Ele está esperando simplesmente eu crescer. Ele está apreciando o nosso crescimento, porque à medida que a gente cresce, a gente vai se apropriando daquilo que já é nosso, daquilo que já é teu por direito, só que hoje
talvez você não tenha maturidade para administrar aquilo que Ele tem preparado para você. Talvez não tenha, e aí vai ser nocivo para você e para quem está ao seu redor. Talvez porque você não saiba fazer as decisões ainda baseadas na palavra dEle, porque ainda sou levado pelo sentimento, porque ainda sou levado pela lógica. E Deus está esperando a gente crescer. E a gente está nessa jornada de crescimento. Estamos crescendo, não estamos? Coisas que a gente falava lá atrás, a gente não fala mais. A maneira de pensar, a gente pensava de um jeito, não pensa mais, né? A maneira de sentir, a gente sentia de um jeito e a gente se magoava fácil. Agora não, a gente perdoa fácil. Perdão. Amém? É tempo de liberar perdão. Eu vou falar hoje com você sobre o poder da escolha. Você pode botar aí a tela, por gentileza? O poder da escolha. O poder da minha escolha. Você tem o poder de fazer escolha. E aí, junto com esse poder de fazer escolha, você precisa ficar consciente do lugar onde você está, da posição que você está, para você entender que a sua escolha, ela não afeta só a sua vida, ela afeta a sua vida e a vida de quem está perto de você. A sua escolha sempre vai afetar alguém que não é sobre só você. Por exemplo, eu coloquei essa frase: a escolha é sua, mas os reflexos não são apenas na sua vida. Se eu faço uma escolha errada, vai ter impacto na minha casa. Uma mentira do inferno que está aí fora é assim: a minha escolha é minha, o problema é meu, as consequências são minhas, eu que assumo. É mentira. Nunca é só um problema seu. Nunca é só um problema seu. Nunca é só um problema nosso. Alguém sempre vai ser impactado pela sua escolha. No mínimo, a pessoa que um dia vai pegar e vai ter que doar tempo para te dar a mão, para sentar com você, para fazer você se recuperar de uma escolha errada que você fez. Então nunca é só sua escolha, é um problema só seu. A vida é minha, é o meu corpo, é a minha vida. A sua vida nada. Quem aqui é cristão? Quem aqui é crente? Poucas pessoas, né? Quem aqui é crente, gente? Isso. Quem aqui pertence a Jesus? Melhorei a pergunta, né? Não sei se você achou que eu ia fazer pegadinha, não é não. Quem aqui pertence a Jesus? Você já entregou sua vida para Jesus? De quem é a sua vida? De quem é seu corpo? De quem é a sua casa? Então, as suas escolhas têm que ser as escolhas dele. Não é mais a sua escolha, é a escolha dele. Mas ele não me dá o direito de fazer a escolha, sempre me deu. Mas ele também fala: Wellington, escolhe a vida. Escolhe a vida. Agora eu tenho que entender algumas coisas nesse sentido, porque a primeira grande maior escolha que você fez foi essa aqui, ó. Entreguei a vida para Jesus. Você entregou sua vida para Jesus? Você entende o que aconteceu? Eu entreguei a minha vida para Jesus. A minha vida não é mais minha. Eu ouvi isso no passado, há muitos anos atrás. Um pastor que chegou para mim por causa de uma declaração que eu dei, ele depois me chamou para conversar, e ele perguntou isso para mim: Wellington, você já entregou sua vida para Jesus? Sim. Então de quem é a sua vida, Wellington? Eu falei: de Jesus. Eu já sabia onde queria chegar. Então o que você vai ser, Wellington? Eu falei: eu vou ser o que Jesus quiser. Exatamente. Eu aprendi nesse dia a submeter. Eu estou aprendendo, a gente erra, eu erro, você erra, mas a aprender a submeter as nossas escolhas à direção do Espírito Santo. Confia no Espírito Santo. Você é habitado pelo Espírito Santo, você não é habitado pelo Espírito Santo? E uma coisa que a gente precisa aprender, eu ouvi isso semana retrasada, isso ficou no meu coração. Ficou aqui, ó, batendo no meu coração. Você precisa confiar mais no Espírito Santo. Você precisa confiar mais no Espírito Santo. Às vezes a gente está esperando que alguém de lá de fora fale, e Deus usa pessoas para falar, mas você precisa confiar mais no Espírito Santo habitando em você, falando com você, te dando a direção certa, te dando paz naquela decisão que você precisa tomar. Isso é uma coisa para a gente aprender em família, porque as minhas escolhas refletem na minha família, as nossas escolhas refletem nas pessoas que estão ao nosso lado. Você está comigo? Você está entendendo? As nossas escolhas. Olha aí a sua declaração. E a gente tem que aprender a não se sabotar.
Olha a minha declaração, você pode ler comigo isso daí? Gálatas 2:20, está aqui na tela, não sei se todo mundo vê, mas logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Bom, então eu fiz uma declaração, essa é a sua declaração: não vivo mais eu, mas quem vive em mim? Cristo. Então a minha tarefa diária e o meu desejo, isso tem que ser um desejo, não é porque alguém diz. Eu entendi o meu encontro com Jesus Cristo. Não foi só uma oração que eu fiz há alguns anos atrás, ou há muitos anos atrás. Eu fiz a oração de entrega, eu me entreguei para Jesus. Não. A questão não é a decisão que eu tomo de me entregar para Jesus. É a decisão que eu tomo todo dia de continuar em Jesus. É a decisão que eu tomo todo dia de deixar o Espírito Santo me influenciar, para que eu tome as decisões baseadas naquilo que Jesus disse. Essa é a escolha. É isso que vai agradar a Deus. Não é se eu já sou um cristão, é se eu todo dia declaro o senhorio, o reinado de Deus, o reinado de Cristo na minha vida. Você entende? Uma vez eu estava orando, eu e Ludmila, a gente estava orando com uma pessoa, um gabinete que a gente fez muitos anos atrás, e aí eu comecei assim, vamos orar? E na verdade eu nem conhecia aquela senhora, e eu comecei fazendo uma oração dizendo: Senhor Jesus, eu me entrego nossas vidas, entrego minha vida a Ti, eu Te reconheço como meu Salvador, meu Senhor. E ela me interrompeu na oração: pastor, eu já sou cristã, eu já entreguei minha vida. Aí eu falei: mas e daí, irmão? É todo dia que a gente entrega a nossa vida, é todo dia dizer: Senhor, reina hoje sobre mim, reina sobre as minhas emoções hoje, reina sobre o meu coração, reina na minha família hoje, é todo dia. Aí eu estava falando para ela isso: dona, irmã, eu sei que a senhora fez essa oração há sei lá quantos anos atrás, eu também fiz, mas essa é a oração de todo dia. É todo dia chamar o Espírito Santo para me guiar, para me dirigir. É todo dia chamar o Espírito Santo para me dar sabedoria. É todo dia pedir a Jesus Cristo: reina na minha casa. Essa casa não é mais minha, a vida não é mais minha, o corpo não é mais meu. Me ajuda a honrar meu corpo, me ajuda a honrar minhas emoções, Te honrar com as minhas emoções. Todo dia. Você entende isso? Amém? 1 Coríntios. E aí entra nessa questão, a gente está falando aqui como famílias individualmente, como corpo de Cristo, como uma família de Deus, que é essa igreja linda, Peniel. Preparem-se para crescer, preparem-se para crescer. Músicos, preparem-se para crescer, com tempo de crescimento. Estava sentado ali, estava no meu coração, assim: preparem para crescer. Se preparem para crescer, preparem para ampliar. Vai se preparando. Vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Então Deus, Ele tem um cuidado especial com isso aqui, a família reunida, mas também tem um cuidado especial com cada um individualmente, porque aquilo que eu faço, aquilo que cada um de vocês faz, reflete aqui, reflete na reunião, reflete no corpo da igreja. Uma igreja é uma associação de família, gente. É a reunião de famílias que formam uma única família. Mas Deus tem um cuidado especial com a sua casa, com as suas emoções. Tem um cuidado especial com a sua mente, com o seu coração. Você entende isso? Com a sua saúde. Libero saúde aqui em nome de Jesus. Saúde de Deus em nome de Jesus. Então você é o corpo de Cristo. Junto aqui nós somos o corpo de Cristo. Mas individualmente vocês são membros. Então uma decisão de um membro afeta todo o corpo. Porque se um dedo sente dor, todo o corpo sente dor ou não sente? Se a cabeça dói, o corpo todo sente. Se a orelha coça, quem ajuda a orelha? Pelo amor de Deus, alguém me ajude, eu estou coçando. E aí vem a mão com o dedo e faz assim, coça a orelha. Você entende? Ninguém vive sozinho. A gente é família aqui reunido, mas existem as famílias, os membros individualmente, que tem que estar todos eles individualmente servindo ao corpo. E servindo ao corpo, começando dentro de casa.
Servindo ao corpo, começando servindo a esposa, servindo ao marido, servindo ao filho, servindo ao pai, servindo ao irmão, servindo uns aos outros. Por quê? Porque se o corpo está bem, individualmente cada membro se estiver bem, todo o corpo está alegre, está servindo ao propósito. Aí eu quero parar um pouquinho com você aí, 1 Coríntios 13:11, talvez você já conheça, né? Quando eu era menino, como é que eu falava? Mas aí também, como é que eu sentia? Isso aí, e agia? Não é isso? Pensava como menino. Mas a Bíblia fala assim, quando cheguei a ser homem, a crescer, adulto, aí eu decidi fazer o quê? Desistir. Eu decidi, sabe, desistir das coisas do passado é uma decisão, é uma escolha. Eu escolhi desistir das coisas próprias de menino. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram. Então o jeito velho de pensar, gente, tem que ficar para trás. O jeito velho de agir tem que ficar para trás. O jeito velho de pensar, de sentir, tem que ficar para trás. Tem uma maneira nova da gente andar, tem uma maneira nova da gente pensar, tem uma maneira nova da gente falar, mas é a partir de uma decisão de desistir. Vamos deixar o passado para trás? Ah, pastor, você não sabe o que aconteceu na minha vida. Eu sei sim o que aconteceu na sua vida. E tem revelação, é? Tem revelação essa manhã? Não, não é isso não. Sabe o que aconteceu na sua vida? Jesus Cristo te alcançou. Não é verdade? Então, eu só sei isso, que Jesus Cristo te alcançou. E é o suficiente para que todo o passado acabe. É uma decisão nossa deixar o passado ser passado. É uma decisão nossa deixar discussões de casa que aconteceram para trás, ficar para trás e não resgatar o passado. É uma decisão nossa perdoar e esquecer de fato o que para trás ficou. É uma decisão nossa olhar para diante e fazer planos daqui para frente, como é que vai ser a nossa vida. É uma decisão nossa olhar para as circunstâncias que estão acontecendo e ao invés de perguntar assim, por que isso? Eu falar assim, como é que Deus vai ser glorificado nisso? É uma decisão. Eu desisti das coisas de menino. Ah, não sei o que aconteceu na sua vida quando você era velha criatura, mas não importa mais o que aconteceu quando você era uma velha criatura. Importa que agora você está em Cristo. E a sua linha de partida, o seu início, de fato, foi quando você foi ressuscitado com Cristo e foi assentado nas regiões celestiais em Cristo. Aí começou a sua vida, porque antes você estava morto, aí você começou a viver. Antes você não tinha vida, antes você não tinha o poder da escolha. Agora você tem a mente de Cristo, agora você está em Cristo e agora você pode fazer as melhores escolhas. Você entende? Tem uma marca, uma linha de largada para mim e para você. Quando que é a linha de largada? E todo mundo começa na mesma largada, porque Deus é justo. A linha de largada é a cruz. Eu fui achado, eu fui encontrado, você foi encontrado. E foi colocado na mesma posição, cada um de nós, para a gente começar do mesmo lugar. Aonde a gente começa a nossa vida? Nas regiões celestiais em Cristo. É ali que começa a sua vida. Então não saia desse lugar onde Jesus te colocou. Não sai desse lugar. Para você exercer a autoridade de Cristo na tua casa sobre as circunstâncias. Para você dar ordem às circunstâncias, dar ordem às tempestades. Não sai desse lugar, não. O passado passou. Você pode falar comigo isso? Meu passado foi apagado. Meu passado é passado. Então não traz de volta discussões do passado. Acontece muito às vezes, né, nas casas. Ah, lembra? Não lembro. Deus esqueceu. Quem sou eu para lembrar? Deus esqueceu. Não sou maior que Ele. Ah, mas lembra daquilo? Se perdoou ou não perdoou? Do que a gente está conversando? Do que está acontecendo agora ou do que aconteceu mês passado? A gente está conversando sobre o quê? Ah, não, porque naquela vez... Não, você tinha me perdoado ou não tinha me perdoado? Apagou ou não apagou? Se não apagou, pega o apagador agora que a gente vai apagar de verdade. Apagador é o perdão. Apagador é o perdão. Vamos apagar... Vamos esquecer o passado?
Vamos imitar a Cristo, vamos imitar a Deus, que já esqueceu. E ele fala de maneira alguma, não vou lembrar, jamais me lembrarei das suas iniquidades, para sempre. Vamos fazer igual a Deus? Porque senão a gente não cresce como família. Se a gente sempre estiver trazendo mala do passado, a gente não cresce como família. Vamos deixar a mala para trás? Amém. Isso aí. Amém? Eu não sei se eu vou conseguir passar todos os slides aqui que eu preparei, sabe? Mas está tudo bem. Um dia, uma outra hora eu volto aqui, posso voltar? Aí a gente continua, tá bom? Então aguarde isso aqui, ó. Você é responsável pelas escolhas e é responsável também pelos resultados que colhe. Não culpe pessoas, não culpe situações, não culpe oportunidades, não culpe nada. Mas encontre nisso que você passa, encontre aonde está a sua parte, do que você pode, deve fazer, talvez o que você não tenha feito, para você mudar de posicionamento e aí passar a colher frutos diferentes. É isso que a gente tem que entender, para a gente poder descansar em Deus. O que eu não fiz como deveria fazer? Porque eu sei que existe uma palavra para essa situação que eu estou passando. E olha, eu vou dizer, certamente tem uma palavra para a situação que você está passando. Agora, Deus tem planos e planos de paz para você. Deus tem pensamentos, Ele fala que os caminhos dele são mais altos. Então a falha não está na palavra, a falha não está em Deus. Eu é que preciso me posicionar para mudar a minha colheita daqui para frente. Eu é que tenho que olhar que tipo de semente tem saído daqui, ó, da minha boca, por exemplo. Que tipo de semente eu tenho plantado. Porque há situações que a gente vai passar naturalmente. O dia mal vem para todos. O dia mal vem para todos. Agora, a palavra de Deus diz que nesse mundo tereis aflições, mas Ele manda a gente ficar animado, porque Ele já venceu o mundo. A palavra de Deus também diz que aquele que muito semeia, muito vai colher. Há uma semeadura nisso. Tem sofrimentos que a gente vai passar, mas tem sofrimentos desnecessários que a gente passa simplesmente porque a gente faz escolhas erradas. E Deus, Ele nos deu o poder de fazer a melhor escolha sempre. Qual que é a melhor escolha para cada situação? É a palavra dele. É a palavra dele. Olha lá em Deuteronômio, capítulo 30, tem muito versículo aí. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Olha o que a Bíblia fala para a gente. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas para ti, contra ti, que te propus o quê? A vida e a morte, a bênção e a maldição. E aí Deus dá a cola na prova. Escolhe a vida. Escolhe, pois, para que vivas tu e a tua escolha vai impactar não somente a tua vida, mas a tua descendência. As escolhas que Deus está propondo para mim e para você, não é só para mim e para você. Seria muito pequeno eu pensar só em mim. Seria muito pequeno. Agora eu e você, a gente está sendo convidado a pensar como Deus. Que tudo que a gente faz tem um reflexo para a eternidade. O que a gente faz reflete em quem está do meu lado. Pessoas são salvas. Pessoas são atraídas ou repelidas de acordo com o testemunho que é dado. Entende? Então Deus está pedindo, mandando, porque o que Deus fala deve ser ordem. Deus está dizendo, escolhe a vida, escolhe a vida, escolhe a vida, escolhe a minha palavra, escolhe a minha presença. Por quê? Para que você viva, e também aqueles que estão do seu lado, aqueles que virão através de você. E a descendência, eu quero ampliar o entendimento. Pai, mãe, não é só teus filhos não. Descendência são aqueles que passam por nós. Aqueles que conhecem a Cristo através da gente. Esses são nossos descendentes. Aqueles que conhecem Jesus, se tornam novas criaturas, são descendência. Amém? Por isso, olha aí. Esse aí é o famoso versículo. Que o apressado come. Está escrito isso? Não, né? Então não haja sem pensar, tome as decisões baseadas numa direção. Porque quando a gente toma a decisão no calor do momento, eu estou pecando, eu estou fazendo o que Deus está dizendo para não fazer, então eu estou pecando. Eu estou pecando. Quando eu reclamo, quando eu não dou graças, será que eu estou errando? Na Bíblia fala assim, tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo
para vocês. Então, qual é a vontade de Deus em Cristo para mim? Que eu ande agradecendo, que eu seja grato. Ah, mas dá para ser grato no meio da situação que eu estou passando? Seja grato a Deus pela consciência de que você não está sozinho e vai passar. Começa a agradecer a Deus pela sua família, agradeça a Deus pelo seu irmão, agradeça a Deus pela sua casa, agradeça a Deus pela sua esposa, marido, agradeça a Deus pelo seu marido, esposa, agradeça a Deus pelos seus pais, ô filho. Amém? Tem filho aqui? Alguns filhos. Quem não levantou a mão, o que eu começo a pensar? Será que veio do espaço? Tem filho aqui nessa casa? Todo mundo nasceu, não nasceu? Então agradeça a Deus pelo lugar onde você nasceu. Honra teu pai e tua mãe. Você é canal de bênção para que teu pai conheça Jesus Cristo. Então deixa eu dar alguns conselhos de Deus para vocês. Tem solteiro aqui nessa casa? Não, só tem casado. Cadê os solteiros? Cadê os solteiros? Isso aí. Aleluia. Posso conversar com vocês? Hã? Solteiros. Solteiros. Não se precipitem. Não se precipitem. Quem está casado um dia foi solteiro. Não é verdade? É isso. Não apareceu, acordou de repente, estou casado. Não. Um dia tomou uma decisão. Um dia fez uma escolha. E aí eu vou te dizer, você que está solteiro, solteira, essa escolha de casar é para sempre. Essa escolha é para sempre. A maior escolha da nossa vida é Jesus Cristo. Mas depois dessa escolha, é a pessoa com que a gente vai casar, que vai ser um só com você. Então, aquele versículo lá de Provérbios, não se precipite, é isso mesmo, espere em Deus. Se você não esperar em Deus, você vai estar pecando. Se você não estiver debaixo do conselho de Deus, você vai estar pecando. Aí a Bíblia começa a dar conselhos. Eu queria falar de conselhos muito práticos. De repente não é aquela mensagem que você dá aleluia, glória a Deus. Talvez não seja, talvez até incomode, mas é isso mesmo, é Deus falando com você. Você crê que Deus falando com você? Está escrito, não se ponha em julgo desigual com descrentes. É a palavra de Deus, simples e prática. É prática. Pois que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Então Deus, seu pai, você é filho de Deus, o papai está dizendo, honra teu pai. Honra teu pai. Papai está dizendo, não se põe em julgo desigual com descrente. Pô, pastor, mas ela é mó gatinha. Ovelha não se dá com gato. Vai dar um negócio esquisito. Pô, ele é um sonho. Acorda. 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 Entendeu? Segue o conselho do teu pai. Filho, ouve o que teu pai está dizendo. Ouve teus pais também, os pais naturais. Mas a Bíblia é muito clara, não se põe... Tá, então eu não namoro com não crente? É exatamente isso, a tradução disso. Não se case, não namore com não crente. Quem é teu pai? Quem é teu pai? Quem é teu pai? Pronto. Você se tornou filho de Deus quando entregou a vida para Jesus. Então, se você tem um pai, você tem que ter alguém com você que tenha o mesmo pai, que tenha a mesma paternidade. É simples desse jeito. Porque senão você faz uma escolha, você vai passar por caminhos que você não precisaria passar. Estou falando aos solteiros. Amém? Falando aos solteiros. É coisa prática. É coisa prática. É do dia a dia. Se a gente não puder praticar a palavra, a gente não vai viver a palavra. Se a gente não souber o que Deus diz a respeito de casamento, de como eu escolho as companhias, as pessoas que estão do meu lado, não vou viver a vida para glorificar Deus. Eu vou passar por situações, e aí depois eu vou experimentar sim, da misericórdia de Deus, mas eu vou passar por situações que Deus não programou para a minha vida.
Deus já programou um caminho para mim e para você. A escolha de trilhar esse caminho é que é nossa. E a gente também tem a direção de Deus, tem a palavra dele, o Espírito Santo em nós para nos guiar toda a verdade que é a palavra, para a gente andar no caminho que ele trilhou, preparou para mim e para você. Você está entendendo, jovem? Está entendendo? Você que já é maduro, mas você solteiro e solteira, está entendendo? É prático. Eu fiquei incomodado assim, um pouco de trazer assim, eu vou no aniversário da igreja, um congresso de família, mas é família, gente. Deus não quer o tempo, Deus não quer que a gente ocupe tempo no futuro tratando de coisas que Ele já colocou uma direção para nós. Para você não perder tempo amanhã tratando de problemas num casamento por causa de uma desobediência à palavra. Está entendendo, igreja? Tenho muito temor em falar assim, eu falando com a igreja, mas é isso. Olha aí, mas ele é crente, mas ele não é crente. A Bíblia fala que harmonia tem entre Cristo e Belial, que há em comum entre crente e descrente. Quem é que tem em comum entre o crente e o descrente? Não tem nada em comum, que não são filhos do mesmo Pai, não tem a mesma natureza, não tem o mesmo Espírito, então não tem nada em comum. Deus já falava isso para Israel lá no passado. Olha, não se misturem com outros povos, se associem a outros povos. Sabe por quê? E Deus fala isso, porque vocês vão deixar de me servir, eles não vão deixar de servir o Deus deles. Vocês não vão deixar de me servir, vocês vão deixar de me servir, eles não vão deixar de servir os deuses deles. Entendeu? Está comigo? Isso. Mas ele é crente, pastor. Ou ela é crente, pastor. Aí vai lá para o texto de 1 Coríntios 5,11. Até que horas vai o culto? Até meio-dia, né? Tem 4 minutos? Meu Deus. Agora estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, mesmo que diga que é crente, é irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra, ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Então a questão não é dizer que é crente, é gerar fruto, é olhar a vida da pessoa, olhar se está andando com Cristo. Essa pessoa é a pessoa preparada para você, e você é a pessoa preparada para ela. Entendeu? Se a gente entende que já está tudo pronto, gente, sabe? Deus não vai preparar uma pessoa para mim, Ele está me preparando para a pessoa certa que Ele já separou para mim. Ele está te preparando para a pessoa certa, entende? Os solteiros animados, digam um aleluia aí. Vai ter casamento nessa igreja, hein? Vai ter casamento nessa igreja? Deus quer família, gente. Deus ama família. Casamento é de Deus, amém? Casamento é de Deus, amém? Outro dia perguntaram, a pessoa perguntou para mim também sobre aquele união estável. Pastor, o que você acha de união estável? Não sei o que. Eu falei, eu não acho nada. Não está na Bíblia isso. Está na Bíblia casamento. Então a pessoa honra a outra, uma honra a outra, e elas se apresentam diante de Deus, também diante dos homens, e se casam. Esse negócio aí foi criado, isso aí nem pela lei é reconhecido como casamento, isso foi criado para facilitar a separação. E Deus está olhando sempre aqui, o coração. Por que eu vou fazer união estável se Deus estabeleceu o casamento? Por que não casar? Estou sendo bem direto, batendo um papo com vocês, tá? Por que não casar? Por que não cumprir aquilo que Deus estabeleceu? Aí é desobediência. Eu não vou andar em desobediência, nem você, né? Então a gente faz aquilo que Deus manda, se a gente quer viver aquilo que Deus estabeleceu para nós. Mas é caro, bom, se eu não tenho condições de ir no cartório e fazer o casamento, então talvez não esteja no momento de eu me casar. Não está na hora, então. Porque casar requer independência emocional, porque você vai sair da casa dos seus pais, amém? Amém? É assim que sai da casa dos pais. É assim que sai da casa dos pais. Estou falando dos planos de Deus. Amém? Independência financeira. Então, não tem condições de manter uma casa, não está na hora de casar. Aí a Bíblia diz isso lá em Lucas 14, 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la?
Vou começar alguma coisa, vou começar uma família, tem que estruturar. Vai ter desafios no início, não que a gente não possa se ajudar, mas se eu não tiver condições de conduzir uma família, não está na hora de casar. Não está na hora. Pô, glória a Deus, ainda tem um glória a Deus aí, um Deus maravilhoso. Olha aí. Olha só Provérbios 24, 27, o que fala? Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura e depois constitua família. Na Bíblia Viva fala assim, cuide primeiro dos seus negócios, defina a sua situação financeira e depois comece a construir sua casa e formar a sua família. Então tem a ordem das coisas. Tem a ordem das coisas. Quero começar uma família? Tem ali, ó, princípio de Deus. A gente vai agir por princípios ou vai agir pelo que eu acho? Eu tenho a escolha de escolher os princípios de Deus para ser bem sucedido como uma família. Deus quer que você seja bem sucedido. Amém? Deus quer que você seja bem sucedido na formação da sua família. Deus está falando aos solteiros aqui nessa manhã. E falando muito. Não é mais você, é Cristo em você. Amém? Olha aí. Você ainda me convida de novo depois para vir aqui? Então tá bom. Quem é casado aqui? Ó, dá licença, hein? Os casados estão mais animados que os solteiros. Quem é solteiro aqui? Olha aí. Fiquei até triste agora. Meu Deus do céu. Quem é solteiro nessa casa aqui? Aí, agora melhorou um pouquinho. Os casados. Vocês perceberam que casar é bom? Viu como casar é bom, gente? Deus tem tudo preparado para você. Fica tranquilo. Confia nele. Só vai se preparando. Não acha que o casamento vai fazer você feliz, não. Se você não estiver feliz para se casar, você não está preparado para casar. Eita Deus, é só para os solteiros hoje aqui? É? Pelo amor de Deus. Sério. Ah, não estou feliz no meu casamento. Não, você não entrou no casamento para ser feliz. Se você não estiver contente, feliz com Jesus Cristo, completo nele, você não está preparado para casar. Esse negócio de encontrei a minha metade, é mentira também, tá? É mentira. Não tem metade não. Você tem que estar inteiro para se casar. Amém? Não tem metade da laranja, isso é mentira. Você é uma laranja inteira. Você está inteiro. Se você não estiver completo em Deus, não está pronto. Por quê? Você tem que estar 100%. Porque no dia que a outra pessoa, eu e Ludmila, tem dia que eu não posso dar meu 100%. Eu estou nos meus 80%, ela me completa. Tem dia que ela não pode dar o dela inteiro, porque as situações vêm, mas eu estou ali para completar aquilo que ela precisa. A gente é completo em Cristo e em Cristo nós completamos um ao outro. Se não for assim, você não está preparado. Cadê os solteiros dessa casa? Tão triste, né? Fica triste não. Fica triste não. Papai está falando com você para fazer você crescer. Cadê os casados? Viu? Para você ficar desse jeito. Desse jeito você vai ficar. Amém? Olha aí, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. E próximo é que eu voltar aqui, eu vou ver os solteiros animados. Mais animados. Deus já tem tudo para você, tá? Creia nisso. Creia nisso. É você que está sendo preparado. É você que está sendo preparado. E aos casados, olha aí, se segura na cadeira aí, marido. Se segura na cadeira, marido. Mulheres, não cutuquem com muita força a costela dele, tá? Pode machucar, pode quebrar, tá bom? Maridos, vivam a vida comum do lar, o dia a dia. Que a vida espiritual, gente, a vida espiritual é a vida das decisões do dia a dia. A vida espiritual não é... Aqui não, aleluia, aqui não, aqui é o reflexo da nossa festa por uma vida espiritual que a gente vive todo dia. Amém? A vida espiritual é no dia a dia, quando você faz as contas, e de repente quando você vê assim, não deu, não, vamos ajoelhar aqui, vamos orar, Senhor vai acrescentar e vai dar, e Ele vai esticar isso daí.
Eu estou olhando o relógio lá. Ih, meu Deus do céu. Ô maridos, vivam a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração com a vossa mulher, com a vossa esposa, como parte mais frágil. Tratai-a com... Alguém dá glória a Deus aí? Eu vi mais as mulheres dando glória a Deus, hein? Tratem com dignidade, porque vocês dois são juntamente, os dois, são herdeiros da mesma graça. Não tem melhor. São herdeiros da mesma graça, para que não se interrompam as vossas orações. Eis aí o problema de muitas coisas não acontecerem nas casas, muitas orações não serem respondidas. Por quê? Porque maridos, às vezes não estão dando atenção para aquilo que eles devem dar atenção, para aquela pessoa que é uma com ele, para ela descansar, para ela ser protegida. Marido, você tem que proteger a sua esposa, proteger as emoções da sua esposa. Alguém diz amém aí dos maridos? Marido, é a sua função, amar a sua esposa. Já falou para ela que a ama hoje? Aproveita aí, vai, aproveita aí, fala no ouvido dela, eu te amo, meu bem. Me perdoa se já tem muito tempo que eu não digo que te amo. Tem umas coisas mais para conversar sobre vida de casado, mas aí fica para um fórum exclusivo. Isso. Então, entendeu, gente? Tem coisas que não acontecem. Por que não aconteceu? Eu estou orando, eu estou pedindo. Deus vai falar para você assim, não é para orar mais, é para você andar do jeito que eu pedi para você andar. Eu já falei com você, já te dei o caminho, já te dei o destino. Vai orando, mas vai orando enquanto você vai me obedecendo. Dá atenção à tua casa, dá atenção à tua família, dá atenção, marido, dá atenção à tua esposa. Tira tempo com ela. Essa mensagem é para mim também, para todos nós, maridos. A Bíblia fala, maridos, guarda a tua esposa, ama a tua esposa. Amém? Ela precisa ser amada. As mulheres digam amém. Aí, marido, ouviu, né? E vocês, mulheres? Né? A Bíblia fala aqui, Efésios 5:28, os maridos devem amar sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Então não dá para dizer que eu me amo se eu não cuido bem da minha esposa. É mentira. Aí eu estou mentindo. Ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida. É Cristo fazendo isso com a igreja, e a gente é membro desse corpo. Do mesmo modo, mulheres... lá. Do mesmo modo, mulheres... Eita Deus! Conversa boa, né? Animação, hein? Sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se alguns deles não obedecem à palavra, eles sejam ganhos sem palavra. Não está falando para pregar para o marido, não. Não está falando. Senão você atrapalha o Espírito Santo. Mas está dizendo pelo procedimento, pela conduta, ele olhar você e a sua vida com Cristo, sua vida debaixo da direção do Espírito Santo, ele olhe e ele seja convencido pelo Espírito Santo de que a melhor escolha é Cristo. A melhor escolha. Eu também quero aquilo que ela já tem. Eu também quero aquilo que ele já tem. Entende? A gente e a mulher, ela é muito em Efésios, o texto aos Efésios fala da mulher também, se sujeitar aos maridos, mas pouca gente lê ou fala do versículo anterior, no capítulo anterior, que fala, sujeitai-vos uns aos outros em amor. Na verdade, a sujeição é um ao outro, mas aí ele entra para a questão do casamento, porque o casamento é reflexo da nossa relação, da relação de Cristo com a igreja. Só que a mulher naquela época ali, ela não tinha escolha senão se sujeitar. Aquela sociedade, ela não olhava para a mulher. Só que agora muda a motivação. E na carta aos Efésios, ele fala assim, como a Cristo, sujeita-se aos seus maridos, como a Cristo, a motivação mudou. O marido não era obrigado a amar a mulher, mas agora ele fala, maridos amem. Então a mudança ali, na prática, foi para o homem. E a mulher não teve mudança, na verdade, do que ela fazia, mas da motivação para aquilo que ela fazia.
Só que agora ela estava se sujeitando a alguém que a amava. Você acha que, por que a gente se sujeita a Deus? Porque a gente sabe que Ele nos ama. Então Ele tem o melhor para nós. Então, mulher, se você vê seu marido, a Bíblia está dizendo, então a gente vai obedecer à palavra. Então, marido ame a esposa e mulher, sujeita-se ao seu marido. A autoridade. Porque não há autoridade que não seja constituída por Deus. Amém, maridos? Amém? Quem é filho aqui? Eu sei que eu fui mais curto aqui com os casados. Eu sei disso. Recebeu aí? Marido, cuida dela. Esposa, se sujeite, respeite seu marido. Respeite. Deixa eu dar uma dica aqui para vocês. Não fala mal do seu marido ou da sua esposa para outros, não. Fala não. Ou o que você está passando em casa, cuidado com o que você vai falar, você está passando em casa. Cuidado com quem você vai falar. Não fala não. Pô, minha mulher, tua mulher é uma bênção. Tua mulher a mulher é de Deus para a sua vida. Amém? Seu marido é uma bênção. Meu marido só Jesus na causa. Não, para com isso não. Minha mulher é só Jesus na causa. Não fala mal da sua família. A sua família é uma bênção. A tua casa é casa de Deus, é casa de paz. Amém? Mantém isso na sua boca, tá bom? Tem pai e tem filho aqui, não tem? Aí a Bíblia fala para os pais aqui, que todas essas palavras que eu lhe ordeno estejam no seu coração. Porque se não tiver no coração, como é que você vai passar isso para os seus filhos, né? Como é que vai passar aos seus filhos? Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa. Conversa sobre Jesus em casa. Amém? Conversa em casa. Quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. A Bíblia fala de Timóteo, eu tenho muito em comum com Timóteo, quando ele fala da mãe e da avó dele. É um pouco da minha história. Eu aprendi a fé com a minha mãe. E a minha avó também, uma mulher de Deus, já está plenamente com Deus, mas foi com a minha mãe. Sabe, os momentos que eu tenho de memória, e muitas memórias maravilhosas com a minha mãe, era sentado na cama, eu, meus irmãos e minha mãe, a gente cantava. E aí aprendi a dividir voz, enfim, a gente adorava a Deus ali sentado na cama de noite. Conversas que minha mãe tinha comigo, quando eu era adolescente, eu aprendi a fé com a minha mãe. A importância da gente fazer exatamente isso. Converse com seus filhos. Pai, conversa com seus filhos. Conversa com seus filhos. Meu filho não tem ideia do prazer que eu sinto, da alegria que eu sinto. Acho que eu já falei isso até para ele. Quando a gente sai para correr, lá no centro esportivo, lá em Caxias, a gente sai para correr, para fazer algum exercício, a alegria que eu fico, ele não imagina, a alegria que eu fico dentro de mim, só por estar com o meu filho. E aí a gente tem a oportunidade de conversar, e eu ver assim, eu perceber o que está no coração dele, ele falar, eu falar, e às vezes conversa sobre bobagens, sobre alguma coisa, não importa, é um prazer. Talvez ele só perceba realmente o que é essa dimensão o dia que ele estiver no meu lugar com o filho dele. Mas Deus já está antecipando isso para mim e para você. Não perca tempo com seus filhos, não. Vou te dizer mais uma coisa, você que é pai e mãe. Seus filhos, seu filho um dia vai conhecer alguém, sua filha um dia vai conhecer alguém, um homem de Deus, uma mulher de Deus, vai chegar, papai, mamãe, aqui se mexeu na cadeira. Se mexeu na cadeira. Olha aí. Eu falei isso uma vez para um colega de trabalho, que ele falou assim, não, minha filha é a mulher da minha vida. Aí eu estou quieto lá no meu canto, no meu computador. Aí falando, sabe quando alguém conversa e ela quer que você ouça? Aí depois ele me chamou para conversa. Não é, Wellington? Eu falei, bom, já que você falou, você me perguntou, deixa eu te dizer, a sua filha um dia vai conhecer alguém e vai dizer, papai, que hoje ela diz que você é o príncipe dela. Aí ela vai dizer assim, papai, conheci um príncipe. Aí eu falei, eu falo que eu tenho filha também, fica tranquilo, mas eu já oro por quem vai ser o futuro marido da minha filha. Um homem de Deus, cheio de Espírito Santo, que vai amar Deus acima de todas as coisas. Ela vai ser a segunda pessoa na vida dele, porque Deus é o primeiro.
E um dia meu filho vai conhecer uma menina, né, que vai se tornar a esposa dele, também cheia do Espírito Santo. Essa é a visão que a gente tem que ter. Entendeu? E aí, ó, um dia, seus filhos vão. Sabe quem que vai ficar? Vocês dois, casal. Aí, eu e Ludmila, a gente faz planos para esse tempo, né, amor? Um cuidando do outro. Vamos ligar, pai, vocês estão aonde? É a pergunta que vai ser feita. Só estão nós dois, estão à disposição de Deus para esse tempo. Eu estou mais perto que você, fica tranquilo. Aonde eu quero chegar? Desfrute do tempo que você tem hoje com seus filhos. Aproveite seus filhos. A gente faz essa conta às vezes lá em casa, né? Quando, por exemplo, a Júlia hoje, minha filha está com 19, meu filho está com 15. Aí a gente fala assim, caramba, quanto tempo a gente vai ter com eles aqui em casa nessa convivência? Então tem que aproveitar ao máximo. Tem que aproveitar ao máximo. Você tem um filho com 10, com que idade você acha que de repente, ainda que ele não case com 20, 25 anos, né? Ainda que não case assim com 20, mas o tempo vai ficando menor com os seus filhos, porque daqui a pouco ele começa a estudar num outro ritmo, trabalhar, e aí você vai tendo menos tempo. Refeições que hoje você pode fazer com seu filho, sua filha, daqui a um tempo você não vai fazer. A gente hoje não consegue almoçar com a nossa filha dia de semana, porque ela está trabalhando, está estudando. Então a gente tem o sábado, tem o domingo, tem que valorizar isso. Meu filho sai de manhã para estudar, 9 da manhã, volta até às 18. Não tem mais tempo que tinha para almoçar durante a semana. Então vamos valorizar isso. Valorize o tempo que você tem em família. Eu estou falando de coisas aqui, não são as coisas assim, dá glória a Deus, aleluia, mas coisas simples, práticas, para a gente viver a vida que Deus programou para a gente. A manifestação do Espírito Santo, a manifestação do poder de Deus está nisso. Está em valorizar essas coisas. Valorizar o tempo que Deus te deu com as pessoas mais preciosas da sua vida. A Esther está aí, está com que idade? 8. Então, tem 8, 9, 10, vai valorizando esse tempo, que a rotina vai mudar. Amém? 12:15, meu Deus do céu. Filhos, quem é filho aqui? Todo mundo, graças a Deus, gente. Graças a Deus, todo mundo é filho. Todo mundo nasceu. Honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Sabe o que isso me veio ao coração? O motivo de muita gente viver menos do que Deus programou para ela é porque não honra o pai e a mãe, sabe? Tem gente morrendo antes do tempo porque não honra pai e mãe. Porque está escrito, e a promessa, eu creio, você também, não crê? Para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Começa honrando pai e mãe. Ah, mas você não conhece o meu pai. Eu não conheço. Nem você, o meu. Meu pai é maravilhoso. Mas já orei muito por ele, para que hoje ele seja para que ele fosse salvo. Orei muito por ele. E hoje eu sou pastor do meu pai. Olha que legal, né? Sabe que Deus, Ele te gerou, porque Ele tinha um plano e um propósito para a sua vida, mas não deixe de pensar que Ele também tem um plano e um propósito para a vida do seu pai e da sua mãe através de você. Então você é a concretização e um caminho para a concretização do propósito de Deus na vida dos seus pais. Olha desse jeito. Amém? Os casados estão mais animados essa manhã, eu sei disso. A maioria, 80% dos améns aí, foi mais forte dos casais. Então, filho, obedeça seus pais. Filho, obedece teu pai. Filho, obedece teu pai. Obediência, se você quer ser abençoado, aprende a obedecer. A bênção está do outro lado da obediência. Filho, obedece teu pai. Obedece tua mãe. Não tem ninguém que te ama mais nesse mundo do que os seus pais. Mesmo quando eles erram. Não tem ninguém que te ama mais do que seus pais. Amém? Então escolha crer. Enquanto você está aí andando, escolha crer. Vamos ficar de fé aqui? 3 coisas que eu queria ressaltar aqui, né? Escolha crer. O que é crer? Crer não é só dizer que eu acredito, eu creio, não. É através de uma escolha diária. A sua fé vai refletir numa escolha diária, que vai refletir o quê? Numa confissão e posicionamento. Talvez você diga para mim assim, meu marido ainda não é crente, a minha esposa não é crente. É legal se você botou o ainda não. Ainda não é crente, mas salvação já chegou na tua casa. Como é que você sabe disso? Porque você foi alcançado. Então, em uma casa, quando alguém é alcançado, a salvação chegou naquela casa.
crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É simples desse jeito. Então comece a confessar, comece a se posicionar dessa forma: minha casa já pertence a Jesus Cristo. Se é o caso, seu filho não está do jeito que você gostaria que tivesse, mas qual é a sua confissão? Não, mas meu filho é uma bênção, ele é a herança do Senhor, eu não abro mão dessa promessa. Eu já estou no lugar da bênção e a minha casa também está nesse lugar, e eu me aproprio disso. Meu filho, minha filha é uma bênção. Amém? Você crê nisso? É isso aí, escolha cooperar. Quando você faz isso, você está cooperando com Deus. Dá para cooperar com Deus? Claro que dá. Se eu achar que é por minha força, se eu achar que é por causa do que eu vou falar, não. É por causa do Espírito Santo que está em mim. Ele vai me guiar a toda a verdade. Ele vai me dirigir. Ele vai te dar domínio próprio. Amém? Para você não falar o que não precisa ser falado. Para você falar só o que tem que ser falado na hora que tem que ser falado. Então coopere com Deus, coopere com Deus. Coopere com Deus. E aí, se você coopera com Deus, descanse em Deus também. Descanse em Deus. Confia no Senhor e Ele vai fazer o resto. Glória a Deus. Foi um bate-papo aqui. Tem muita coisa para falar, mas agora eu queria deixar esse último recado aqui. Lembre-se, você tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. Agradeça pela presença do Espírito Santo, porque tudo acontece porque Ele está em nós, Ele habita em nós, Ele está sobre nós. Confie no Espírito Santo. Eu pedirei ao Pai, Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Então escolha crer, você não está sozinho, o Espírito Santo está com você para te ajudar a fazer as escolhas certas. Qual que é a escolha certa? Porque eu estava conversando com o pastor Luiz outro dia, ele falou que às vezes as pessoas, a gente, faz a escolha e está entendendo que é a escolha certa, porque a gente está olhando o momento, o caminho, mas há caminhos que ao homem parecem ser bons, a escolha parece ser a melhor, mas Deus já conhece o final, e o fim pode ser morte, pode ser tristeza. Então qual que é a escolha certa? A escolha certa é a escolha dirigida pelo Espírito Santo. Só essa é a escolha certa. Qualquer outra escolha fora da direção do Espírito Santo é errada. Amém? Você pegou tudo isso? Você entendeu? Deus falou com você? Um bate-papo, eu gosto de conversar. Os solteiros, deem glória a Deus aí, animado. Só os solteiros. Só os solteiros, dão glória a Deus aí. Isso. Os casados, deem glória a Deus. Os pais, deem glória a Deus. Os filhos. Toda a igreja dá glória a Deus aí. Aleluia. Viu? Casar é bom, gente. Casar é bom. Pastor, você vai fazer casamentos aqui nessa igreja, hein? Casamento. Coisas boas da vida. Casar, ter filhos. Ter filho é muito bom, é uma bênção. Amém? E melhor de tudo, é isso tudo no centro da vontade de Deus. Amém? Pai, eu quero te agradecer. Muito obrigado por essa manhã que a gente teve. Muito obrigado pela tua presença, por essa conversa que a gente pode ter na tua presença. E tudo que é falado da tua parte é ordem para nós, é a melhor direção, na verdade é a direção. Não tem outro caminho, não tem outra verdade, não tem outra vida. É a tua palavra, é Jesus Cristo. Eu te agradeço por tudo que foi falado aqui, em nome de Jesus, no nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, muito obrigado. Amém? Aleluia. Olha, tem a unção na tua casa, guarda azeite. Enquanto eu estava sentado aqui, Deus, assim, o Espírito Santo estava me dirigindo a duas passagens, de duas situações, de duas viúvas, uma com Eliseu, outra com Elias, e ambas foram abençoadas, sua casa foi abençoada. E o que elas tinham em comum? Azeite, é o Espírito Santo, azeite. Cresça no entendimento revelado da palavra de Deus, tenha azeite na tua casa, e aí você vai ver as coisas acontecendo dentro de casa. E aí de dentro de casa, o reflexo vai ser aqui também. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Pastor? Desculpem a hora, por favor. Feche seus olhos, querido.